Se eu tivesse um apartamento aqui que valesse 10 milhões e se estivesse vendendo ele a 100 mil reais, quantos de vocês, mesmo sem os 100 mil reais, até amanhã arrumaria os 100 mil reais? Eu não tenho dinheiro para comprar o FL. FL é a abreviação para fórmula de lançamento. E agora? Quer dizer que eu não vou conseguir fazer o 6 em 7? Por que normalmente ela diz para ela mesma que ela não tem dinheiro? Pode ser por um motivo dela abrir a conta do banco dela agora e não tem dinheiro. Geralmente é isso. Ou ela abriu a conta do banco, mas aquele dinheiro está reservado para outras coisas, que tem mais prioridade para ela do que aprender a fazer um 6 em 7. Mas o fato é o seguinte, na maioria das vezes, 99,9999% das vezes, não é uma questão de não ter dinheiro. É questão de aprender a fazer o 6 em 7 não tem uma prioridade na vida dela. Eu costumo provar isso de uma maneira bem simples. Quando eu estou ao vivo com as pessoas, eu pergunto assim, se eu tivesse um apartamento aqui que valesse 10 milhões e se estivesse vendendo ele a 100 mil reais, quantos de vocês, mesmo sem os 100 mil reais, até amanhã arrumaria os 100 mil reais? Nem todo mundo falaria que sim, mas 10 milhões a 100 mil reais é uma proposta muito irresistível. Ela podia, sei lá, arrumar esses 100 mil reais emprestado ou com um investidor, com alguém, comprar esse apartamento, ficar um tempo, né? E vender esse apartamento, sei lá, por 5 mil milhões de reais para vender rápido, e ela teria criado muito dinheiro na conta dela. Então a maioria das pessoas vendo essa oportunidade, elas dariam um jeito, porque elas iam querer, porque elas iam ter certeza. Então, 100 mil reais é caro ou barato? Depende. Depende da oportunidade. Então quando a pessoa fala que não tem dinheiro, o que ela está dizendo para ela, em outras palavras também, é que aquilo não é uma oportunidade para ela. E eu falo isso de uma maneira tão interessante. Quantas pessoas fazem faculdade hoje sem necessariamente ter 50 mil reais na conta? Como é que elas fazem? Vamos supor que uma faculdade custa 1.000 reais. Supondo, tá? Tem umas que custam mais, umas que custam menos. Se é 1.000 reais por mês, essa faculdade vai custar 12 mil reais por ano. Se for 4 anos, vamos chutar 4, essa faculdade vai custar 48 mil reais num todo. Mas não é só dinheiro que custa. Ela custa tempo, vamos supor que era 30 horas semanais, e no final eu fiz a conta aqui, eu acho que a conta está certa, pode ser que esteja errada, mas no final do curso você vai ter investido em pelo menos 10 mil horas, 10 mil horas. Aí você sai daquela faculdade, você sabe fazer o 6 em 7? Pelo contrário, não sabe. Teve que investir 2 mil horas, 48 mil reais, pelo menos, só em mensalidade, porque você também tem que comer, viver, aquela coisa toda. E a maioria das pessoas fazem. Porque aquilo virou uma prioridade para elas. Elas acreditam que aquilo vai ser uma coisa boa. Um 6 em 7, o fórmula de orçamento, é uma ínfima parte de uma faculdade. Só que você não precisa investir 10 mil horas. Você investe cerca de 48 horas para pelo menos fazer uma vez o curso. Você pode fazer mais vezes, a mesma coisa da faculdade, você também pode fazer mais vezes, né? As 10 mil horas para você fazer uma vez. Então, por que a maioria das pessoas não chegam e falam a faculdade está caro, isso, aquilo? Elas dão um jeito quando elas querem. Porque quem quer dá um jeito. Apesar de, na minha opinião, eu não preciso estar certa, a faculdade ela é menos rentável do que a fórmula de lançamento, na minha singela opinião. Então, o que isso reverbera? Reverbera das duas coisas. Ou ela não acredita que é possível, ela tem dúvida dela mesma. Pode ser a mesma coisa da faculdade. Ela pode ter dúvida dela mesma. Ou aquilo não é uma prioridade para ela. Ela quer, mas não é uma prioridade. Ela tem outras prioridades. Porque quem quer dá um jeito. E eu cansei de entrevistar pessoas que deram um jeito. Ontem eu entrevistei a Mariana, que foi lá no investidor e pediu emprestado. Sabe quem foi o investidor dela? Chamado mãe. Falou, mãe. A mãe dela não tinha dinheiro, mas tinha um cartão de crédito. E ela investiu, a mãe investiu nela. Sim, eu não tinha R$1, né? Eu não tinha dinheiro nenhum. E o pior, eu tinha que convencer a minha mãe, porque a minha mãe também não tinha dinheiro, mas ela tinha um cartão. Então eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? E pra ela era desconcertante pedir dinheiro pra mãe. Pra muitas pessoas pra outras não é, pra ela é. Eu entrevistei, eu esqueci o nome deles, mas eu entrevistei, eles faziam um bolo, né? Lá em Rondônia, boleiro. E eles também pediram pra mãe. Então os pais tendem a ser as pessoas mais tendenciosas a investir em você. Eu chorando liguei pra minha mãe. E aí, Érico, pra eu pedir aquilo pra minha mãe foi tão difícil. E aí eu falei pra ela, eu preciso da sua ajuda nesse momento. Ela, assim, foi o único, né, arrego que eu pude pedir. Eu preciso comprar um curso de marketing digital. Eu falei marketing digital, Érico, porque eu nem sabia do que se tratava.
Entendeu? E eu não tinha coragem para ela de falar que eu queria comprar um curso que me ensinava a fazer 100 mil reais em 7 dias. Porque ela não ia acreditar naquilo. Né? E aí ela falou assim, tá, filha, eu vou te apoiar, eu te apoio em tudo que você fizer, você sabe disso. Mas pais não são os únicos potenciais investidores. Existem uma cambada de pessoas que querem entrar num potencial investimento que seja capaz de gerar, né, 6 em 7, e não querem investir o tempo. Isso não é incomum. Então, faz uma lista no seu caderninho de 14 pessoas que têm capacidade de investimento, de emprestar esse dinheiro para você. Ou de investir em você, não emprestar, né? Ser sócio nesse projeto de você. Quando você vai fazer essa lista, você vai ter que lidar muito com o ego, porque são as pessoas que você não quer pedir. Porque quando você pede, você coloca o seu na reta. Foi o que aconteceu com a Mariana. Ela pediu dinheiro emprestado para a mãe. No dia seguinte, ela já estava vendo a fórmula de lançamento. Inclusive, o problema de não ter dinheiro virou a solução. Motivou ela a fazer mais rápido ainda do que uma pessoa que está afogada de dinheiro. Inclusive, o problema passa a ser a solução nesse caso. E se você for pensar, desde o seu chefe, então desde amigos, clientes, são potenciais investidores. E eu falo o seguinte, a fórmula de lançamento é um curso de empreendedorismo digital. Isso é ser empreendedor. É o fato de você mostrar uma oportunidade para alguém. Um aluno que eu entrevistei, que a esposa dele não se convencia, não queria investir. E aí ele botou um vídeo todo dia quando ela acordava. Na verdade, quando ela chegava em casa, ela entrava no quarto e ele tocava um vídeo de alguém falando do 6 em 7, que fez o 6 em 7. Tem muitos no YouTube, né? Tem um vídeo que chama 11 horas provam que a fórmula funciona. São 11 horas corridas, um pouco mais de 11, menos de 12. 11 horas corridas de pessoas falando que a fórmula de lançamento funciona. 11 horas. Se você tocar 10 minutos desse vídeo por dia para alguém, depois de 100 dias ela começa a acreditar. E foi assim que ele convenceu a esposa. Ele queria convencer ela a investir, para co-investir, né? Porque, enfim, são casados, precisavam tomar essa decisão junto. Mas ele não cansou. Ele falou, ia mostrar os testemunhos até ela sacar. E eu costumo dizer que você tá um copo de feijão do seu investidor. Enche um copo de feijão mesmo, cru, e a cada dia conversa com uma potencial pessoa para te emprestar esse dinheiro ou para ser seu sócio nesse projeto. E a cada vez que você conversar com essa pessoa, só conversar, você coloca um feijãozinho dentro do copo. Quando você acabar de transferir um feijãozinho dentro de um outro copo, você tira de um copo e põe no outro. Né? Tem 2 copos, enche um de feijão, principalmente o outro não. Cada vez que você conversar, você tira de um copo e põe no outro. Depois de transferir os feijões de um copo do outro, a chance de você encontrar mais do que você precisa de dinheiro é muito real. Então, 6 em 7 nunca é dinheiro. É uma questão de querer. Prioridade. Porque quando você faz uma questão de querer, quem fica o agente causador desse processo? É você. Não quero. Não tem jeito. Você não transferiu os copos de feijão, não conversou com uma pessoa por dia, e é só fazer. Eu não conheço ninguém. Mentira, você tem chefe. Você tem chefe do seu chefe. Você tem cliente. Tem Facebook e Instagram, você pode ir lá e rolar. Você tem Facebook e Instagram. Teve um cara que foi muito louco, que ele simplesmente... Facebook e Instagram. Você tem, é mentira. Mas aí, mas não quero, eu tenho vergonha. Tudo bem. Aí tudo bem. Aí você pode, vender sua televisão. O que você tem televisão, então? Vende seu carro. A Cris Bock vendeu o carro dela. Pagaram 24 mil reais no carro dela. Inclusive, depois que ela fez esse reais várias vezes, ela descobriu que ela nem precisava do carro. De vez em quando pegava um Uber e tava tudo bem. Era um pouco mais confortável, cada um tem seu carro, aquela coisa toda, mas ela vendeu. Não tinha dinheiro. Eu falei pra ele, mas eu quero. E quando eu coloco uma ideia na cabeça, eu quero, então eu vou vender o meu carro. E eu vendi o meu carro e comprei a fórmula. Foi assim. Fiquei a pé, fiquei com o carro do meu marido. Qual que era o seu carro? Era um Sandero. Agora, o que eu quero dizer é que quem quer dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E eu ainda acho que na maioria das vezes, quando você entra na fórmula com dinheiro que não é seu, você está 20 vezes mais motivado. 30 vezes mais motivado.